Eu tô aqui hoje no Hotel Intercity, aqui em Belo Horizonte, com um convidado muito especial, viu, João? Velho conhecido do torcedor atleticano, velho carrasco do torcedor de outros clubes. Eu vou falar com ele, tá aqui do meu lado, Jô Alves, mais conhecido como Jô, tá atuando pelo Amazonas, vai enfrentar o América neste sábado. Prazer revê-lo, prazer tê-lo na Itatiaia, Jô. E seja bem-vindo de volta a Belo Horizonte. Boa noite a todos. Um prazer muito grande, né? Voltar a Belo Horizonte sempre traz boas recordações. Um prazer estar falando com vocês novamente. Gostou da apresentação? Carrasco dos outros clubes? Gostei, né? Só os outros torcedores que ficam com raiva de mim, mas faz parte do futebol. Como é que é voltar para BH, Jô? É um lugar onde você foi tão feliz com a camisa do Galo, campeão de Libertadores. Vamos falar muito sobre isso, mas agora para defender, né, o Amazonas, um jogo importante contra o América, porque a pretensão é subir na tabela. Hoje, 2 pontos do Z4, né? Então, pensando para cima, como é que tá? Essa volta ao futebol que você tinha até aposentado, agora voltou para essa missão no Amazonas e um duelo tão importante. Verdade, antes de eu viajar, até comentando com a minha esposa em casa, a alegria é muito grande, né, de estar voltando a Belo Horizonte, onde o lugar que eu fiquei 3 anos e meio, e foram coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida, inclusive o nascimento do meu filho mais velho, Pedro. Então, vim para cá hoje com uma nova missão, com o Amazonas, um clube novo, numa ascensão muito boa, né? E é claro que a gente está sempre para ajudar. Eu já tinha parado, tinha aposentado, e o Amazonas me fez eu sentir de novo o frio na barriga, de estar viajando, de estar tendo dia a dia uma rotina, né? Numa Série B, que é bem complicada, né? Hoje o objetivo do Amazonas, sem dúvida, é se distanciar do Z4 ali, e conforme for passando as rodadas, claro, pensar assim num acesso que é difícil numa Série B, mas a gente está trabalhando para isso. E o América, o oposto, né? Tá lá brigando no pelotão de frente. Só que você vai encarar o América num palco muito especial, né? Do caiu no horto, tá morto. Como é que é voltar, né, à Arena Independência, que foi tão importante também na sua passagem aqui em Minas Gerais, para esse confronto importante? É verdade, ali a Independência foi, acho que foi, né, o estádio onde eu mais fiz gol com a camisa do Atlético, né? Até pouco tempo atrás aí eu era dos artilheiros, o Luan passou, né? Então voltar no estádio onde eu fui muito feliz, sempre traz boas lembranças. É claro que um América Mineiro hoje, dentro da competição, se eu não me engano, a única equipe que não perdeu ainda dentro de casa, né? Então é uma equipe muito qualificada, mas o futebol tudo é possível, tudo com um trabalho, e a gente fazendo um bom trabalho, vem fazendo bons jogos, né? A gente não engatou ainda 2, 3 vitórias seguidas, né? Mas vem de boas atuações, mas é um grande jogo, espero poder voltar no estádio ali e ser feliz novamente. 37 anos. O Jô hoje é um vovô aí pra garotada que joga futebol profissionalmente ou ainda não? Tem muito a entregar ainda, o Jô. No futebol, infelizmente, a idade em si, ela te coloca num patamar de os mais velhos, né? Ou os velhos, né? Mas mentalmente você sempre tem que estar forte. Fisicamente, esse tempo que eu desde quando eu voltei até agora, já me sinto hoje muito bem, correndo, fazendo as coisas que tem que ser feito. Então me sinto sim apto novamente a voltar a jogar futebol, que não voltei esse ano, a jogar pelo menos aí mais uns 2, 3 anos. E você estava comentando comigo que tem uma relação muito boa com o Hulk, fala com o Bernard. O Hulk está com 37 também, a sua idade, tá sobrando ainda, né, como atleta profissional. E é um exemplo para os atletas, a gente sempre pergunta isso, porque o Hulk, o que ele faz dentro e fora de campo, é muito legal. E eu não sei se vocês são amigos, né? Como é que é esse contato? Conta para quem está acompanhando o bastidor, como é que é, porque é o ídolo recente do Atlético, e você foi um ídolo quando passou por aqui também. Não, a gente fala às vezes, né? Às vezes sempre quando acontece alguma coisa, eu vejo nos status do WhatsApp, e sempre manda às vezes um alô, perguntando como tá a família. Então a gente sempre teve uma relação boa desde a época de Copa do Mundo, de Copa das Confederações. É um cara que eu fiquei muito feliz quando veio pro Galo, né? E herdou a Sete, então até brinquei, falei, cuida da Sete, que ela sempre foi bem cuidada. E ele sempre representando, né? Conseguiu ganhar os títulos aí que ganhou pelo Galo. É um cara fantástico, um cara família, um cara que de fato é uma referência hoje dentro do Atlético Mineiro, né? O Bernard, de muitos anos, a gente sempre tem contato. Ele ficou fora do país, voltou agora também, alegria muito grande.
Então tem amigos lá, hoje o Vitor, que é o diretor, o Hever, que é coordenador, então a gente tá sempre falando, como eu falei, o Belo Horizonte sempre traz coisas boas, né? Lembranças boas, e quando eu venho pra cá, eu procuro sempre estar falando com os meus amigos, porque são pessoas que ficaram marcadas, né? O Hulk te passou na Libertadores, né? Você tinha deixado esse legado de artilheiro, o Hulk te passou, então eu acho que ele cuidou bem da sete, ele fez até mais além do que você tinha pedido pra ele. Você tá falando do Bernard. O Bernard fez a sua estreia contra o Juventude, né? Foi muito bem. Só que não é mais aquele Bernard, aquele pontinha rápido. O futebol europeu fez bem pra ele, né, Júlio? Você tem acompanhado também. Não, eu tenho acompanhado, eu acompanhei, né, a estreia dele, fiquei muito feliz. É um novo Bernard, né, com novas características, não é aquele jogador que quando surgiu no Galo, um jogador de beirada, que tinha um para um, já é um jogador hoje que já joga por dentro, já é mais inteligente, porque de fato vai passando o tempo, você vai ganhando experiência, você vai jogando em outros clubes, principalmente que ele jogou na Europa, jogou um pouco na Ásia também, então você vai adquirindo cada coisa dos lugares que você passa. Então hoje você vê um Bernard mais inteligente, um Bernard com mais posicionamento, com não tanta correria que nem ele tinha antes. Eu tenho certeza que ele ainda ali vai ajudar muito o Atlético Mineiro. E você, né, com 37 anos, muita experiência também, um currículo vasto. Hoje o posicionamento em campo também é mais fácil? Você sabe o atalho ali para estar mais perto do gol, que é a sua função? Ah, faz a diferença porque você sabe exatamente, que nem eu falei, você começa a enxergar o futebol de uma outra maneira. Cada lugar que eu passei, eu morei em 6 países, né? Joguei em praticamente 13 clubes aí. Então eu procuro de cada clube que eu passei pegar um pouco do que eu vivi e trazer para o futebol hoje em dia, né? Então, o posicionamento, a orientação, a maneira de falar, então você vê que é diferente, né? Conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais experiente. Hoje, com 37 anos, não sou o dono da verdade, obviamente, sempre tenho que aprender muito ainda, mas com o pouco que eu vivi dentro do futebol, eu consigo transmitir isso ainda dentro de campo. E o torcedor do Galo morrendo de saudade. No dia 24, né? Alguns falam que é 25, o jogo terminou dia 25 de julho, mas começou dia 24. O título, o único título da Libertadores do Galo. E eu acho que você já foi perguntado sobre esse título 1000 vezes, mas a gente tem que perguntar porque você foi um dos protagonistas, né, daquela equipe. Fica ainda marcado aquela conquista pelo Atlético, Ju? Cara, é inevitável de fato falar, porque onde eu passo e eu vejo atleticano é só a gratidão, e isso pra mim é muito bom, né, cara? Você deixar um legado dentro de um clube, né, do tamanho que é o Atlético Mineiro e da maneira que foi o título, né? Eu acho que não é nem só pelo título em si, né? Porque título, o Atlético ganhou outros títulos depois da minha saída, né? Ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Mas eu acho que a maneira que foi aquele título da Libertadores, né? O sofrimento que foi, há quanto tempo que o Atlético não ganhava um título assim de expressão. E a gente conseguiu aquele feito, e eu fui um dos artilheiros. Então, pra mim, assim, ficou marcado na minha vida. Eu falo que 2013 foi um dos anos mais marcantes na minha carreira, por tudo, na sequência, antes da final da Libertadores, eu ter participado de uma Copa das Confederações, fui campeão com a seleção, que o Atlético me deu essa oportunidade de disputar uma competição pela seleção brasileira, e no ano seguinte jogar uma Copa do Mundo. Então, o Atlético não tem como ser o clube que mais marcou a minha carreira, e a gratidão muito grande, tanto pelos jogadores, o presidente, a torcida, então, por ter me abraçado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, né, em Minas. Então, sem dúvida, foi um dos títulos mais marcantes da minha carreira. E imortalizou aquela sua comemoração de peito com o Ronaldinho, inclusive, né, o Hulk. Ele acabou repetindo isso no Atlético também. Então deixou um legado esse time de 2013, né? Que nem eu falei, deixa um legado, né? Porque as coisas boas que a gente fez ali, né? Que era aquela equipe, alguns atletas que depois vieram pro Atlético Mineiro conseguiram pegar esse espírito, né? Até o Hulk imitando a nossa. Você tá muito sério falando comemoração. Atlético Mineiro. O torcedor deve estar assim, o João tem que falar, é Galo. O pessoal tá ficando bravo. Já Atlético Mineiro, pô, o João é nosso. É Galo, João. É Galo. Então, muitos jogadores que vieram pro Galo e acaba pegando essa coisa boa, né? Esse espírito de... Até hoje a torcida, eles gritam, né? Eu acredito. Então, isso aí ficou marcado. Então, de fato, a gente deixou um legado muito legal. E hoje, por exemplo, o Hever virou coordenador. Vitor é o homem forte do futebol hoje, executivo do Galo. O Léo, treinador do Sub-20, né? Então...
Pessoas que fizeram parte daquela campanha hoje já estão trabalhando com futebol. O Jô quer jogar mais uns 5, 6 anos, que eu sei. Tem saúde para isso. Pensa também em continuar no futebol, Jô? Cara, eu penso sim, porque o futebol é aquilo que me deu a oportunidade de tudo, né? Se hoje o Jô é o Jô, porque o futebol me proporcionou isso, né? Desde lá de trás no Corinthians, em todos os clubes que eu passei, eu sempre fui grato a todos os envolvidos, né? Então, ficar fora do futebol é muito difícil, né? Eu fiquei 9 meses parado aí na minha aposentadoria e acabou que eu senti muita falta, né? Então é legal, eu vejo os atletas aí que jogaram comigo já parando, dando esse segmento dentro do futebol, e comigo eu acredito que não vai ser diferente. Não 5, 6 anos, mas daqui uns 3 aninhos. 3 anos, tá bom, 40. Eu tô curioso, Jô. Fala um pouco para quem está acompanhando a Itatiaia da estrutura do Amazonas, né? A gente fica bem curioso aqui, às vezes a gente não acompanha tanto, né, essa questão de estrutura, de novos clubes, porque é um clube novo também. Queria que você falasse um pouco dessa estrutura que você está tendo de trabalho hoje. Cara, o Amazonas é um clube que começou em 2019, né? Tem 5 anos aí, e cresceu de uma maneira muito grande, né? Às vezes as pessoas ficam assustadas com a ascensão dele, mas são pessoas que estão por trás, que sempre trabalharam muito duro desde quando fundaram o clube, né? Até agora são 5 anos, a gente temos uma sede, né? Mas ainda estamos construindo ainda um centro de treinamento, praticamente já na parte final. Então, mas Manaus é uma cidade fantástica, é uma cidade que o povo é muito carente de ídolos assim, né? É claro que tem outros clubes lá tradicionais, né? Mas nunca teve um clube assim de fato para poder. Então é um estado do Amazonas que abraça a equipe que está representando o estado. Manaus, quando está representando o time, está representando a cidade, então todos os torcedores abraçam, não tem essa de vaidade, não tem, porque eu era Nacional, ou era São Raimundo, lá é o time que está representando o estado, a cidade, então isso é legal, cara. Quando eu cheguei lá, todo mundo me abraçou de uma tal maneira que eu fiquei assustado e, pô, tô amando, minha família tá amando a cidade. É um clube que tá em ascensão, pode esperar aí que o Amazonas vai crescer ainda muito, são só 5 anos de existência, mas é um clube que tem potencial para continuar aí numa elite do futebol. Legal demais, Jô. Você sabe da força da Itatiaia aqui em Minas Gerais, da nossa seriedade, né? Você falou de família, eu quero pegar esse gancho. Porque a gente vê nos noticiários problemas fora, né, do futebol. Queria saber como é que está o Jô em relação a isso, desses problemas, de como é vinculado na mídia também. A gente queria te abrir esse espaço para você falar dessas coisas que também acontecem, porque não é só o jogador de futebol, né? Tem o Jô também, a pessoa que tem uma vida particular. Exatamente, que às vezes as pessoas acham que o jogador de futebol às vezes é uma máquina, né, que tem que estar ali só 24 horas virado para o futebol, e não é bem assim, né? Nós temos os nossos compromissos, temos a nossa família, tem pai, amigos, né? E às vezes é inevitável acontecer problemas, né? E dos últimos problemas que teve, graças a Deus, eu tenho uma esposa fora da curva, não é porque é minha esposa não, mas essa mulher é fantástica, a guerreira, né? Que tá sempre do meu lado. Amigos, o próprio Amazonas me ajudou bastante na última ocasião que teve em Campinas, então foi assim, é claro que você fica um pouco chateado, mas nada pode me parar, porque eu fui um cara que sempre passei por cima de problemas, por cima de obstáculos para chegar onde eu cheguei, né, para alcançar o que eu alcancei. Acredito que não é para qualquer pessoa, então você tem que ter a cabeça boa, e hoje minha cabeça tá boa, cara, voltado totalmente para o futebol, para minha família, que são meus 2 filhos, Pedro e Miguel, e minha esposa. Os problemas que acontecem, eu procuro resolver. Aquela questão de delegacia, né, é pesado, aquilo ali também te fez refletir de certa forma? Cara, todo problema que a gente passa, a gente reflete, né, não tem como, que nem eu falei, eu procuro resolver, né, e foi resolvido da melhor maneira. Mas é claro, você sempre reflete, sempre procura ser um ser humano melhor a cada situação que acontece, você procura melhorar como pessoa, e é claro que aquilo ali faz você refletir, né? Mas como eu falei, passo tranquilo, superei, né? Tenho minha esposa do meu lado, meus familiares, meus pais, amigos que sabem quem são os amigos de verdade, porque você só vai reconhecer mesmo, saber quem são seus amigos na hora mais difícil. Isso aí, qualquer ser humano sabe disso, só que às vezes a gente
paga pra ver. Uhum. Pela situação, quando a gente passa pela situação, é só aquelas pessoas que de fato são teus amigos que vai te apoiar. Isso é fato, né? Mas aí isso já foi resolvido, então sigo feliz da vida aqui defendendo as coisas do Amazonas e a vida tem que seguir. Ô, João, o homem tá com o sorriso do Firmino aqui. Eu tô observando ele falar também, brilhando, sorriso branco. Nós estamos falando de situação difícil. Pô, o Jô surgiu lá no Corinthians, a gente sabe o carinho pelo Corinthians também. Hoje a Itatiaia tem correspondentes em todas as partes do Brasil. Lá em São Paulo, com o Corinthians, o nosso Luiz Fabiani. Falando de situação difícil, tá complicada também a situação do Corinthians, né, Jô? Cara, eu como um bom corintiano também, né? É que nem eu falo que eu sou uma parte, eu sou corintiana, outra parte do meu, uma pequena parte do meu coração é galo, né? Por tudo que eu passei aqui, mas a maior parte é corintiano, porque eu não teria chegado até o Galo também se não fosse o Corinthians, né? Por onde eu comecei, então, de fato, passando por um momento difícil. A gente fala de reconstrução de tudo, né? Mudou agora o presidente até no começo do ano, então é filosofia diferente, maneira de trabalhar diferente. Já passaram assim, 2, 3 treinadores, mas eu acredito sempre, como um bom corintiano, que as coisas vão melhorar. Pois é, agora com o Ramon Dias lá. Você tem essa coisa, treinador estrangeiro, você tem preferência? Você acha que o estilo de trabalho é diferente? Porque muita gente pensa assim, os argentinos são mais complicados, chegam aqui, não conseguem entender o futebol brasileiro. Como é que é o jogo que é o comandado? Como é que é a sua visão sobre treinadores? Cara, eu não tenho nada contra os estrangeiros, mas só acho que às vezes o futebol brasileiro esquece um pouco das raízes, né? Porque a gente é 5 vezes campeão do mundo, o Brasil, se eu não me engano, acho que vou estar certo com todos os treinadores brasileiros, foram campeões. Então, o que tem? A gente tem uma escola maravilhosa aqui de treinadores novos. É claro que o futebol brasileiro é muito resultado, né? Então não tem tanta paciência como de repente o europeu, né? Um futebol europeu, um outro futebol de dar um espaço maior para os treinadores. Mas, assim, eu gosto muito do treinador brasileiro, mas é claro que os estrangeiros hoje estão fazendo um pouco mais a diferença. Mas a minha preferência sempre vai ser os treinadores brasileiros. E falando em treinador, você foi comandado pelo Adilson Batista, né? Velho, conhecido torcedor do Cruzeiro, tá trabalhando no Cruzeiro de volta. Você estava contando a história lá, o calor já é forte, o homem já suava, né? Então como é que era o comportamento do Adilson treinando no Amazonas? Cara, Adilson é um cara fantástico, né? Um treinador que eu não tinha trabalhado, só tinha escutado falar dele, né? De alguns amigos que trabalharam com ele. E lá ele sofreu um pouco, por causa do calor, né? O homem já soa o normal. Chegou lá em Manaus, lá ele acabava os jogos, os treinos, com a camiseta pingando. Mas é um cara que eu aprendi também um pouco que passou lá, ele deixou um legado ali pra gente ali de aprendizado, né? A gente fez grandes jogos, jogamos contra Flamengo, que foi histórico, né? Ganhamos do Santos em casa, primeira vitória na Série B do Amazonas. Então ele deixou ali um legado bacana, um cara sensacional. Legal. E o Amazonas, inclusive, treinando na Toca 1, né? O Adilson abriu essas portas também graças à amizade que foi criada no clube, né? É verdade, encurtou, né, esse contato aí, né, porque passou há pouco tempo, então já foi mais fácil, né, mas a gente tinha a opção também da Cidade do Galo também, pela minha passagem no Galo, mas curtou. O importante é o Amazonas fazer um bom treino aí para amanhã a gente poder fazer uma bela partida. Você fez gol no treino? Porque senão vai ser mais um gol lá no Cruzeiro. Não, nós vamos treinar aqui ainda. Tá certo. Ô, Jô, vamos voltar um pouco pro Galo também, né? O torcedor do Galo com saudade de você. Agora a gente falou da Libertadores, vamos falar do Mundial de Clubes, né? Porque você falou o Brasil foi campeão com técnicos brasileiros. Só que ali aquela experiência do Galo foi contra times de fora. O que de fato pesou pro Atlético não chegar pelo menos à final daquele Mundial de Clubes? Cara, acho que poucos jogadores vão ter talvez essa visão mais... A saída do Cuca anunciada, ela atrapalhou? O grupo sabia daquilo? Não atrapalhou. Eu acredito que a nossa preparação para esse jogo contra o Raja, que foi um pouco despretensiosa, né? Porque a gente acompanhou o jogo Raja e Monte Rey, e é claro que a gente dava como o Monte Rey favorito, por ser um time do México, um time mais forte. E dali, quando saiu o Raja Casablanca do nosso adversário, o jogador, a gente relaxou um pouco, falando assim, o adversário mais difícil seria o Monte Rey. E aí veio o relaxamento, e aí a autoconfiança atrapalha o jogador, porque o futebol é jogado nas 4 linhas e provou, né? Perdemos 3-1. Aquele estádio lotado assustou?
Porque a torcida é diferente, né, cara? É barulhenta a torcida. Não assustou a gente porque a gente viveu coisas maravilhosas em 2013 no Mineirão, mas assim, a gente entrou com uma autoconfiança muito grande, e aí você, no futebol, você tem que respeitar qualquer adversário, então a gente acabou menosprezando a equipe do Raja e acabou perdendo uma oportunidade tão grande de chegar a uma final de Campeonato Mundial. E todo mundo pergunta assim, você já participou de podcast, já falou sobre ele, Ronaldinho Gaúcho, vocês eram muito amigos, vocês deram uma afastada, e como é que é a relação? Existe uma relação hoje com o Ronaldo? Cara, bem pouca, porque o Ronaldo sempre foi um cara de fazer muito evento, essas coisas, pelo nome Famosos dele, né? rolês aleatórios. Então a gente se fala mais por encontrar amigos, né? Às vezes ele encontra um amigo meu, cara, tô aqui com o Ronaldo, pô, maneira. Aí eu falo com ele, aí, como é que você tá? Então a gente tem esse tipo de relacionamento, né? Porque agora eu voltei a trabalhar e tô em Manaus, então a gente acaba. Mas é um cara que nem eu sempre falo para todo mundo que eu encontro e todas as entrevistas, é um cara fantástico. Quem conhece ele pessoalmente sabe o tamanho do coração que o Ronaldo tem. É um cara que tem um carinho pela minha família muito grande, pela minha esposa, pelos meus filhos. Então, assim, como pessoa, só tenho que falar coisas boas, e como jogador, todo mundo sabe. Não tem nem que ficar falando aqui, mas é um cara que agregou muito pro Atlético Mineiro, pro Galo, por tudo que fez, o nome que ele agregou pro Galo. Então, é um cara fantástico. Tá certo. Jô, a Itatiaia sempre de porta aberta para você. Sempre que voltar a BH, seja bem-vindo. Fale conosco, a gente tem um carinho muito grande por você também, um respeito, assim como torcedor do Galo, torcedor brasileiro, torcedor do Corinthians, hoje do Amazonas. Boa sorte para o Amazonas na Série B. E é sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Tatiá. Sempre foi uma rádio que, cara, sempre me tratou como um jogador de futebol, nunca me julgou, nunca fez nada, sempre foi uma rádio que sempre abriu as portas para mim falar da minha vida pessoal, da minha vida profissional, então sempre um carinho muito grande falar com vocês. Lembra do Caixa? Eu quero o Jô, eu quero já. Ficou marcado, né? Caixa então, tá acompanhando também aí, ó. Grande abraço pro Caixa aí, obrigado pelo carinho, obrigado a vocês pelo carinho, sempre que puder, vou estar também falando com vocês.